Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10. Versículos 9 e 10. Assim está escrito: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus aplique em nosso coração o texto que neste momento acabamos de ler. Amém? Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus mostra-nos que fomos justificados. O grande erro dos religiosos, mesmo estando debaixo de uma bandeira nominal chamada de evangélica, às vezes chamada de protestante, e mesmo aqueles religiosos que estão travestidos de batistas, erram gravemente quando colocam a justificação como algo que está ocorrendo desde o receber Cristo em diante. Amados, a palavra de Deus, quando fala da nossa justificação, a palavra de Deus fala de que ela já fora feita no passado. No passado. Nós nos comunicamos usando a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. E ao lermos a Bíblia, nós devemos olhar para o tempo do verbo. Porque nós encontraremos o verbo no passado, o verbo no presente e o verbo no futuro. E nós não podemos colocar no futuro aquilo que é do presente. Não podemos colocar no passado aquilo que é do futuro. Como não podemos colocar no futuro aquilo que é do passado? Dando um exemplo onde muitos erram, quando se fala de vida eterna. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Por exemplo, o capítulo 5, 24 do Evangelho de João, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí você tem a informação no presente, tem a vida eterna. No futuro, não entrará em condenação. No passado, passou da morte para a vida. Bom, então, cada palavra, cada situação no lugar certo. Então, quando nós falamos da justificação do crente, nós vamos encontrar na Bíblia que ela ocorreu no passado. Versículo 9 de Romanos diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados. No passado. Tendo sido justificados. No versículo 1 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido.
Quem crê em Jesus já foi justificado. Bom, o grande erro do outro evangelho, ou dos falsificadores do evangelho, é colocar que você está se justificando. E que você está se justificando diante de Deus pelas suas ações. Irmãos, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras. Nenhuma carne será justificada perante Deus ou diante de Deus pelas obras ou por lei. A justificação é inteiramente por graça, por fé no nosso único e todo suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então, olhando para a palavra de Deus, é necessário que se entenda o que a palavra de Deus está dizendo, para que você não caia em erros graves que contradizem a palavra. Então nós não estamos nos justificando, nós não estamos trabalhando para que no final da nossa vida Deus faça uma análise de nossas ações e Ele então decida se entraremos no céu ou se seremos lançados ao inferno, porque tivemos ações boas ou ruins. Não. A salvação, a justificação, a nossa relação com Deus, ela tem uma base, a fé. Ela tem uma base, a fé em Jesus Cristo. É a fé no Senhor, na pessoa certa, no Senhor Jesus Cristo, que nos garante a justificação. E a morte do Senhor ocorreu no passado. E a nossa fé nele ocorreu no passado. Não está acontecendo agora. Não é que você perdeu a fé, mas você foi salvo naquele momento em que você creu em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Bom, e aí é muito importante que você saiba que teve esse momento. Porque às vezes as pessoas acham-se crentes sem terem nascido de novo. As pessoas se acomodam a um padrão religioso ou a um padrão de igreja. E acomodar-se não salva ninguém. A acomodação não salva. A salvação, ela ocorre, a justificação ocorre por meio do novo nascimento. Sendo de novo gerado. Sendo de novo gerado. Se você não foi de novo gerado, você não é um remédio. Você não foi justificado. Você continua perdido. Se eu não fui de novo gerado, eu continuo perdido. Se nós não fomos de novo gerados, continuamos perdidos. É de grande importância entendermos isso. Quando nascemos da carne, passamos por uma geração. Fomos gerados em Adão. Portanto, todos são pecadores. Fomos gerados em Adão, somos pecadores. Para obtermos a justificação, é necessário que haja um novo nascimento. Em 1 Pedro, e esse versículo deve ser grifado ou memorizado por você, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Assim diz a palavra de Deus: sendo de novo gerados
sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível. Qual é a semente corruptível? A carne. Semente corruptível, o sêmen de Adão, a semente de Adão. O nascer na humanidade, o nascer filho de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Semente corruptível. Porém, o crente, ao nascer de novo, ele é de novo gerado. Ele é de novo criado. Esse novo nascer é um nascer que nos dá uma filiação a Deus. Bom, mas eu quero, antes de mostrar esse novo nascimento nos filiando a Deus, eu quero mostrar a natureza desse novo homem. Em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo nascimento nos transforma em um novo homem. Então, sendo de novo gerado não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Sendo você de novo gerado, você tornou-se um filho de Deus. Você não será no futuro filho de Deus. Foi de novo gerado, tornou-se filho de Deus. Bom, e aí é necessário que a gente desmistifique uma ideia. Existe um mito na cultura brasileira que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Conversa fiada. A palavra de Deus diz que o homem natural, o homem sem Deus, o ímpio, o inimigo de Deus, ele é filho do diabo. João 5,44 mostra, João 8,44 mostra que o homem sem Cristo é filho do diabo e não de Deus. A Bíblia é perfeita e ela não tem contradição alguma. No capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, o homem nasce nessa situação, filho do diabo. Nem todo mundo é filho de Deus. Então, o que fazer
para se tornar filho de Deus. Só passamos a ser filho de Deus quando fomos justificados, quando passamos pelo novo nascimento. Até sermos de novo nascidos, de novo gerados, não somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Bom, no capítulo 1 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para se tornar filho de Deus, é necessário o quê? Crer em Jesus. Como é que se crê em Jesus? Sendo de novo gerado. Se alguém não é de novo gerado, ele não crê em Jesus. Se alguém não foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade, não é crente, não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, continua perdido, não é filho. É necessário, para ser filho de Deus, crer em Jesus. É necessário que você saiba que teve um dia na sua vida, talvez você não lembre o dia, não lembre a hora, mas é necessário que você saiba que houve um dia na sua vida em que você creu em Jesus como seu Salvador pessoal. Em que Deus operou na sua vida um novo nascimento. Que Deus operou na sua vida um novo nascimento. Versículo 13 desse contexto que nós estamos lendo, diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sendo de novo gerados. O novo nascimento é algo operado por Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. O novo nascimento é operado pela palavra, sendo de novo gerados da semente não corruptível, pela palavra de Deus. Semente de Deus. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é sistema. O Evangelho é uma ação de Deus na sua vida, tirando-lhe da eterna condenação e lhe dando o presente da vida eterna. E te dando o presente da vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o Evangelho que nos justifica. Esse é o Evangelho que garante essa nossa justificação. Somos justificados pelo Senhor. Não estamos sendo justificados no futuro. Fomos no passado. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos justificados, irmãos, pelo sangue de Jesus. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus morreu naquela maldita cruz, que era minha, era sua, não era dele. Há uma poesia que fala da cruz, onde um poeta devaneia
e diz que aquela cruz era dele. Era de Cristo. E na continuidade da poesia, o outro poeta diz: não, era minha. Não era dele, era minha. Aquela maldita cruz, amados irmãos, não era de Jesus. Ele não pecou para merecê-la. Jesus nunca pecou para merecer aquela maldita morte. Aquela maldita cruz era minha, era sua. A maldita cruz, que é símbolo, representação de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi feito maldição por nós. E muitos adoram a maldita cruz. É interessante o modismo atual, em que as pessoas andam com a cruz amarrada no pulso, não é? Os jovens são cheios de cruz amarrada. É o tributo ao diabo. Aqui Jesus morreu. Não se iluda, as pessoas gostam de tributar em honra, em glória ao diabo. Eles não gostam que se diga. Digamos que seu pai morreu em uma cruz. Você vai andar com a cruz, aqui morreu meu pai? Você vai gostar do canto que seu pai morreu de forma injusta? Obviamente que não. Mas os idólatras cegos, conduzidos pelo diabo, amam a cruz. Não amam Jesus. Amam a cruz. Às vezes, os crentes se envergonham de Cristo, mas os idólatras se orgulham da cruz. Esse é um adendo apenas para que você pense. Nós somos salvos, nós somos justificados pelo seu sangue. Justificados pelo seu sangue. O sangue que Jesus derramou naquela maldita cruz cobre todo o meu pecado. Cobre todo o seu pecado. Cobre todo o nosso pecado. E numa linguagem usada por João em sua epístola, ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo, do mundo inteiro. Amados, é necessário que acreditemos honra e glória a Deus e que creiamos verdadeiramente no seu sacrifício. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação. Lembrando que a propiciação era feita por meio do sangue. A propiciação no Velho Testamento era feita por meio do sangue. O sangue de Jesus cobre todo o nosso pecado. Ele morreu para nos justificar. E a palavra de Deus diz: seremos por ele salvos da ira. Nesse contexto, a palavra ira aqui remete-se
ao período da ira de Deus sobre a terra, o período da tribulação. Não somos tão somente justificados, mas temos uma bendita esperança que seremos tirados da terra antes da tribulação. Existe uma coisa chamada fé pré-tribulacionista. E essa fé pré-tribulacionista indica claramente que os crentes serão tirados da terra antes da grande tribulação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados irmãos, seremos tirados ao som da trombeta. O texto clássico mais conhecido, mais lido a respeito do arrebatamento dos salvos. Cuidado que existe uma doutrina contrária às Escrituras que dão conta de que é arrebatamento da igreja. Não é arrebatamento da igreja, porque a igreja de Cristo não é representada pelo singular, ela é plural. São as igrejas. As igrejas locais do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde há igreja registrada no Novo Testamento, ela é uma igreja independente em um local. E não há a promessa de que igreja ou igrejas sejam arrebatadas. Há promessa específica aos crentes salvos no Senhor. Tessalonicenses, capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, todos os crentes, todos aqueles que dormiram esperando no Senhor. A palavra dormir aí significa mortos. Só que o crente não morre, o crente muda-se para o céu, amém? Então aqueles que dormiram, aqueles que mudaram-se para o céu, aqueles que dormiram no Senhor, esse Deus os tornará a trazer com Ele, amém? E isso ocorrerá antes da grande tribulação. Esse texto que nos retrata, que nos traz essa bendita esperança, esse texto deve ser utilizado como consolo para os crentes. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, não vivemos sem esperança. Temos esperança. Esperança na vida eterna. Alguns tentam empurrarem os crentes para dentro da tribulação. Mas se os crentes passassem para dentro da tribulação, não seria uma bendita esperança. A palavra esperança não cairia bem aí. Sabe por quê? Porque a tribulação é um período de julgamento, de condenação, por rejeitarem ao Senhor.
por rejeitarem ao Senhor. É de suma importância que façamos uma rápida analogia pegando um tipo. Quando Noé entrou na arca. Foi antes ou depois da chuva? Obviamente foi antes, né? Não começou o dilúvio, aí Noé começou a nadar e entrar na arca. Não, estava tudo preparado. Tudo pronto. A salvação daquelas almas deu-se antes do dilúvio. Bom, olhando para uma perspectiva de escatologia, nós olhamos em Tessalonicenses que aguardamos um som, o som da trombeta. Versículo 16 deste capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados irmãos, nós encontramos a movimentação de Jesus falando às suas igrejas, aos seus filhos, aos salvos, até o versículo 22 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4, versículo 1, arrebatamento. Depois, as coisas que irão acontecer. Então, no relógio profético de Deus, primeiro acontecimento, arrebatamento dos salvos. Depois, o desenrolar das outras coisas. O desenrolar das outras coisas. Se alguém traz algo que é do milênio para hoje, gera uma falsa doutrina. Se alguém leva algo que é de hoje para dentro da tribulação, cria uma falsa doutrina. Então, a doutrina de segurança é aquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras. O livro de Apocalipse, que é o livro que trata do futuro, ele tem originalmente uma divisão. Ele se divide em 3 partes. No capítulo 1, versículo 19 diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As que depois destas hão de acontecer é exatamente capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
No versículo 2 diz: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 4: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. 24 anciãos, aqui representando as 12 tribos e os 12 apóstolos. A totalidade dos salvos. Aí você pode continuar lendo e você vai encontrar esse desenrolar das coisas do futuro. Então, meus amados irmãos, nós somos justificados, amém? Amém. E agora justificados, esperamos o arrebatamento e não a ira, amém? Nós estamos esperando o arrebatamento, não estamos esperando a ira. Não estamos aqui angustiados porque a qualquer momento iniciará uma grande tribulação e nós teremos de passar por ela. Nós estamos aqui felizes porque antes da mesma seremos arrebatados. Amém? Que Deus abençoe rica e poderosamente cada um dos amados irmãos aqui. E devemos estar orando por aqueles que não vieram hoje à noite para que possam estar nos cultos seguintes. Nós estamos, graças a Deus, com os amados irmãos aqui. Às vezes nós estamos registrando a falta de alguns. Devemos orar para que possam estarem presentes nos próximos cultos para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém?